Olá, queridos estudantes da Dominantes Online, professor Sandro Massarani, e vamos nesta aula dar continuidade aos nossos estudos sobre o Estado moderno absolutista. Vamos falar um pouco sobre os principais teóricos do absolutismo, começando com Florentino Nicolau Maquiavel, dos pensadores mais influentes da história. Maquiavel está aí no contexto das cidades italianas poderosas na época do Renascimento, como Florença, Veneza, e Florença era governada pela família Médici, entre idas e vindas. Também uma família com grande poder dentro desse cenário. Uma grande inovação, pessoal, do Maquiavel é que ele está preocupado em analisar casos concretos de política, como realmente o mundo se porta, as sociedades se portam. Muitos pensadores estão preocupados em um suposto mundo ideal, como deve ser o governo ideal, como deve ser um governante ideal, como deve ser um mundo utópico, vamos supor. O Maquiavel não. O Maquiavel ele quer analisar a complexidade da política real e como um governante deve agir dentro dessa complexidade, então, através de exemplos e casos concretos. Então essa é uma grande um grande diferencial que o Maquiavel vai trazer para a discussão política. A principal obra dele, famosíssima, é O Príncipe, que ele vai dedicar ao Lorenzo de Médici, vai dedicar à família dos Médici. O Maquiavel ele quer, ao longo da sua vida, ele vai perdendo prestígio dentro da cidade de Florença. Essa obra ele dedica aos Médici para tentar recuperar algum prestígio. Não dá certo. Ele não morre na extrema miséria, nem abandonado Maquiavel. Mas ele se afasta da cidade de Florença e morre, de certa forma, um pouco isolado das discussões políticas que estavam depois acontecendo. Então ele dedica a obra, O Príncipe, à família Médici para tentar recuperar um pouco dessa influência que ele chegou a ter. Para o Maquiavel, pessoal, a moral do governante, que é o que o governante deve fazer, não deve ser pautada pela sua moral particular. Ou seja, você não deve fazer o que é certo e errado pelo que você acredita que seja certo e errado, mas sim pelo bem do Estado. Ou seja, alguns limitam esse pensamento do Maquiavel, temos que ter cuidado com isso, com a frase os fins justificam os meios. Então você deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance, não importa se você considera errado aquilo moralmente, desde que seja pelo bem do Estado. A gente tem que ter cuidado porque o Maquiavel não vai defender abertamente ato maléfico, e ele vai elaborar, ainda tem uma obra dele que eu gosto muito, os discursos da primeira década de Tito Livio, que ele elabora muito do que foi escrito no Príncipe. O Príncipe, de certa forma, é mais sucinto em relação a isso. Então a gente tem que ter. O Maquiavel vai ser muito criticado por essa ideia. Então a gente tem que ter muito cuidado ao resumir o Maquiavel também somente a essa frase. Os fins justificam os meios. Mas, para o Maquiavel, para o bem do Estado, o governante ele deve agir, mesmo que ele considere algum ato errado. Maquiavel, por exemplo, vai dizer algumas coisas interessantes. Entre ser amado e ser temido, o ideal é ser os dois. Mas se tiver que escolher um só, que seja temido, porque as pessoas vão te obedecer muito mais na base do medo do que do amor. Não necessariamente tem que concordar com isso, mas, como eu disse ainda há pouco, é um exemplo concreto de política sendo vivida ali, no dia a dia. Outra coisa, a partir dessa política do cotidiano, que o Maquiavel vai dizer, que os homens são traiçoeiros, são voláteis, que traem. Enquanto você está forte, você tem ali aqueles que te dão suporte. Mas quando você começa a mostrar algum sinal de fraqueza, muitos vão te trair, vão querer então te passar para trás. Então o Maquiavel, pessoal, ele vai conseguir assim uma grande atenção por causa dessas ideias, retratando de como a traição, como o crime, como atos que são considerados, entre aspas, errados, fazem parte do dia a dia da política. Inclusive a própria palavra maquiavélica, que seria alguém manipulador, alguém que faz tudo para conseguir o seu desejo, de um tom muito negativo, surge a partir daí. E o livro O Príncipe vai ficar proibido durante muito tempo, em vários lugares. Então é interessante que o Maquiavel ele é muito mais do que a frase os fins justificam os meios. Mas essa ideia dele é uma ideia muito importante, que vai fazer com que o absolutismo, a ideia dele é um governante poderoso,
que o absolutismo também seja aplicado. Bem, vamos falar agora do Thomas Hobbes. Lembrando, pessoal, tanto Maquiavel quanto Hobbes estão analisados também no nosso curso de filosofia aqui no Dominante. Vale a pena assistir essas aulas, buscando também um olhar mais filosófico sobre esses grandes pensadores políticos. O contexto do Hobbes já é a Revolução Puritana na Inglaterra, uma revolução que vai acabar com a decapitação do rei inglês, do Carlos I. A principal obra do Hobbes é o Leviatã, a própria capa, o Leviatã capa do Leviatã é sensacional, que mostra uma figura majestosa, olhando toda, como se controlasse, governasse mesmo toda a região. O Leviatã vem a partir da ideia de um ser mitológico, marinho, que ele vai associar aí ao Estado, um ser grandioso. Qual a ideia básica do Hobbes, do seu pensamento político? Hobbes vai dizer que todo homem que nasce no estado de natureza, um estado sem uma sociedade estabelecida, é selvagem. E por isso entra constantemente em guerras. O homem no estado de natureza é selvagem. E esse estado de selvageria vai trazer a autodestruição do homem. O homem é o lobo do homem. O homem vai matar o outro, vai roubar o outro, dentro desse estado de natureza selvagem. O homem é o lobo do homem já era um ditado bem antigo, vem desde a época de Roma. Uma expressão em latim, que aí o Hobbes ele vai, já era famosa em latim, que o Hobbes vai aplicar aqui no Leviatã. Como que o homem faz para evitar a sua destruição? Ele delega, ele dá poderes a um rei, poderes absolutos ao rei. Esse rei torna-se absolutista. Em troca, o rei tem a obrigação de manter a harmonia social. Isso é uma teoria, uma espécie de contrato social. O Hobbes é um pensador, então, contratualista. Isso é muito importante, inclusive para as questões de filosofia também. Ou seja, há uma espécie de contrato entre a sociedade e o rei. A sociedade delega poderes absolutos ao rei. Esse rei, ele pode cair em desgraça. Se ele não conseguir manter a ordem social, ele não tem mais legitimidade, isso é importante. Então o rei não pode fazer o que quiser, a hora que quiser. Ele sempre tem que governar com poderes absolutos, mas em prol dessa harmonia. Interessante, a gente vai comentar na aula sobre o iluminismo, também temos essa discussão contratualista no curso de filosofia, que o Hobbes vai se diferenciar muito do Jean-Jacques Rousseau, famoso pensador Jean-Jacques Rousseau, que vai dizer o contrário: o homem nasce bom, a sociedade o coloca em corrente, a sociedade o corrompe. Então isso é interessante, pessoal. O Hobbes vai dizer que é necessário um poder centralizado, praticamente ditatorial, é necessário um rei absoluto para manter a ordem. O Rousseau vai dizer justamente isso corrompe a humanidade. Bem, para a gente finalizar essa parte dos principais teóricos, temos aí o religioso francês, o cardeal francês Jacques Bossuet. O Bossuet, pessoal, ele faz parte da corte do Luís XIV, inclusive vai ser tutor do filho do Luís XIV. E a principal obra do Bossuet, a Política tirada da Sagrada Escritura, o Bossuet ele é muito conhecido pela teoria do direito divino dos reis, ou seja, o rei é representante de Deus na terra, por isso deve ser obedecido como tal, suas ordens não podem ser questionadas. O Bossuet, na minha opinião, não tem, lógico, a complexidade do Maquiavel nem do Hobbes, mas vai, de certa forma, ter influência nesse pensamento da corrente, que foi bem comum em parte da Europa, da teoria do direito divino dos reis. Okay? O rei não é Deus, pessoal, mas o rei é um representante e deve ser obedecido como tal. É um sustentáculo aí do absolutismo, para justificar a obediência ao rei. Vamos falar um pouquinho agora, pessoal, sobre a formação dos principais estados modernos europeus. Começando pelo primeiro, Portugal. Isso mesmo, Portugal é o primeiro estado moderno a ser constituído. Em 1095, Henrique de Borgonha recebe do Reino de Leão o condado portucalense pelos seus serviços prestados na Guerra de Reconquista. Era muito comum receber terra como recompensa nas guerras medievais. E a Guerra de Reconquista era a guerra entre cristãos e muçulmanos na Península Ibérica, para poder expulsar os muçulmanos da Península Ibérica. Os muçulmanos vão ocupar a Península Ibérica durante séculos. Em 1139,
o filho do Henrique de Borgonha, o Afonso Henriques, consegue a independência do condado portucalense ao quebrar os laços de fidelidade com os espanhóis, tornando-se, né, aí está aí na imagem, o primeiro rei de Portugal. Então, bem interessante aí, a origem de Portugal tem a ver com a Guerra de Reconquista, Portugal sendo o primeiro Estado moderno. E a unificação da Espanha também vai ser pautada pela Guerra de Reconquista. Tem todo esse contexto da luta entre cristãos e muçulmanos, então a luta de cristãos contra a presença muçulmana na Península Ibérica. E um fator fundamental para a unificação da Espanha é o casamento dos reis católicos, a Isabel de Castela, Castela era o reino mais poderoso, e o Fernando de Aragão. É o fator chave mesmo para a unificação da região. A partir desse casamento, a expansão dos domínios desses reis e a anexação de outros reinos. Em 1492, apenas meses aí antes de Colombo chegar à América, temos a queda de Granada, o último reino muçulmano, o último reino mouro da Espanha. Então, 1492 é um ano muito importante para a Espanha, onde há a queda dos muçulmanos e a chegada na América. Vamos falar um pouco agora da França e Inglaterra. Portugal tem relação com a Espanha, lógico, e aqui temos a relação da França com a Inglaterra na formação dos respectivos estados modernos. A França, pessoal, ela vai ter uma guerra muito longa, durou mais de 100 anos, mas chamada Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra. A Inglaterra tinha várias possessões no continente europeu, e acaba perdendo todas. A França conquista essas possessões e restringe naquele momento a Inglaterra, a ilha da Grã-Bretanha. E esse processo da Guerra dos 100 Anos vai fortalecer muito a monarquia francesa. Uma das figuras mais importantes, com grande destaque, nesse processo de fortalecimento da monarquia francesa é uma camponesa de 17 anos, chamada Joana d'Arc. A Joana d'Arc ela vai ser a inspiração do exército francês em boa parte da Guerra dos 100 Anos. Ela, inclusive, vai participar ela não vai lutar diretamente nas batalhas, mas vai estar nas batalhas. A presença dela vai inspirar o exército. Tem um caráter muito religioso. A Joana d'Arc ela dizia que ouvia vozes do anjo Gabriel, vozes religiosas, e que o rei da França deveria ser o Charles VII, o Carlos VII. E isso vai também estimular a unificação territorial francesa. A Joana d'Arc ela acaba sendo capturada, ela é entregue aos ingleses, ela é executada a partir de acusações de bruxaria, e aí há uma crítica muito forte ao Charles VII, que ele é coroado, mas não faz, com uma grande ajuda da Joana d'Arc, mas ele não faz muita questão de depois salvar a Joana d'Arc, ou poderia ter feito mais pela Joana d'Arc. É uma discussão na historiografia em relação a isso, mas muitos consideram o rei francês, nesse caso aí, uma espécie, entre aspas, traidor da Joana d'Arc. A França, posteriormente, ela vai passar por uma série de guerras religiosas muito pesadas ao longo do século XVII, entre católicos e protestantes, católicos e huguenotes, como são chamados os protestantes franceses. Isso vai resultar na conversão do protestante Henrique de Navarra, Henrique IV, primeiro rei Bourbon, consolidando, formando aí a dinastia que vai construir a base da administração francesa até a Revolução Francesa. Então, interessante, a França tem a sua unificação dentro desse processo da Guerra dos 100 Anos com a Inglaterra, e depois temos aí convulsões políticas com guerras religiosas e a conversão de um rei. Paris bem vale uma missa, a famosa frase do Henrique aí, de Navarra, a conversão, então, do Henrique, e para manter a unificação territorial, uma certa estabilidade também. E na Inglaterra, como comentamos, a Inglaterra, o processo dela também vai ser influenciado pela Guerra dos 100 Anos, o sentimento de união inglesa, representado pelo poder de um rei, vai ser fortalecido nessa guerra. Só que os ingleses eles perdem a guerra, eles são expulsos do continente europeu, vão ficar ali nesse momento fixados na ilha da Grã-Bretanha, e havia uma influência francesa enorme nas regiões inglesas, inclusive na língua. Os ingleses falavam, na corte inglesa, falava-se o francês. E após a Guerra dos 100 Anos vai haver todo um processo para poder restringir e eliminar essa influência francesa. A Inglaterra vai entrar num conflito interno, numa guerra civil muito forte, chamada Guerra das Duas Rosas,
onde temos duas rosas por causa das duas poderosas famílias de York, aquela rosa branca, e Lancaster, que é uma rosa vermelha. E vão selar a paz através de um casamento. A gente está percebendo aí sempre o mesmo padrão: aliança, guerra, casamento. Então, guerra, uma recompensa de guerra, surgindo aí o condado portucalense, depois Portugal, casamentos com guerras na Espanha, mesma coisa França e Inglaterra, guerra e casamentos. Então, esse é um padrão aí de formação do Estado moderno. Então, nós vamos ter o casamento entre Henrique Tudor, representando os Lancaster, e Elizabeth de York, iniciando aí o governo da dinastia Tudor na Inglaterra, onde nós temos como principais representantes o Henrique VIII, que a gente fala um pouco na aula de Reforma Protestante, e a Elizabeth I. Tá? Vão ser os principais nomes da dinastia Tudor. E as medidas da dinastia Tudor vão realmente colocar a Inglaterra como no caminho de ser uma grande potência europeia. Bem, pessoal, então comentamos aí sobre, nessa aula, teóricos do absolutismo. Lógico, teriam outros teóricos que a gente poderia comentar, mas preferi escolher os principais, aqueles que aparecem mais na prova, e também a formação dos principais estados modernos europeus. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Bons estudos e até a próxima aula.